Então, 5, 4, 3, 2. Sejam bem-vindos, profissionais de vendas. Este é mais um episódio do podcast Café Mulheres em Vendas, um espaço destinado a elas, as mulheres que atuam na área de vendas, como SDRs, executivas, gestoras, dentre outras. Bom, estamos voltando de férias e no segundo episódio da primeira temporada, vocês se lembram, eu conversei com a Amanda da Haas, Prospecção Corporativa, e o foco maior desse bate-papo foi contratação de SDRs e alguns detalhes sobre terceirização de prospecção de vendas. E hoje eu convidei o Hélio Lima, meu parceiro e CEO da Haas, para aprofundar mais esse tema de prospecção. Vamos falar de métricas, mas não superficialmente, vamos falar de métrica de vários segmentos. Tá? Explicar o que é real em termos de métricas e resultados e o que é utópico. Seja bem-vindo, Hélio. Se apresente aí pela galera, nem precisa se apresentar muito, né? E fale um pouco aí de como tudo começou. Miriam, obrigado pela oportunidade, é um prazer para a gente estar aqui com você e com a sua audiência e comunicar as nossas ideias em relação à prospecção. Eu sou da Haas, Prospecção Corporativa, e atuo no comercial e na gerência total aí da empresa, e somos uma empresa de prospecção cujo a proposta é que você terceirize temporário ou definitivamente o processo conosco, né? Desde julho de 2013 estamos aí no mercado, comemorando 10 anos aí de atuação, né? E junto com esse trabalho de terceirização, a gente produz alguns conteúdos diariamente lá no LinkedIn, acompanhando o seu conteúdo também e procurando contribuir com o mercado aí, com as ideias em relação ao que a gente vê todo dia, né? Já que somos uma empresa que a ideia é absorver projetos de várias frentes e de vários mercados. A gente não quis... a gente quis ter uma postura mais generalista mesmo nesse sentido. Né? Mas eu te chamei aqui para falar de métrica justamente porque você conhece diferentes segmentos. Sim. Eu acho que quando a gente vai falar de métrica, resultado, o que é viável, o que é utópico, o que é real, a gente não pode se concentrar, por exemplo, só em tecnologia. Tá. Poderia ter trazido uma pessoa aqui, mas ia falar o quê? Um especialista em tecnologia não vai ser real para outros segmentos. Pois é. Tá? E você, tendo uma empresa de prospecção, como eu já tive aí há muito tempo atrás, então você prospecta diferentes segmentos. Então o que pode ser real para um, pode ser completamente fora da curva para outro segmento, né? Então muda muito, né? E às vezes no mesmo segmento, acredita, Miriam? No mesmo segmento. Porque também. Um case de sucesso para um não dá para replicar para outro. Uma vez que uma mesma solução tem características diferentes, regiões diferentes de atuação, posicionamento de mercado diferente, política de precificação diferente e uma série de questões que impactam no resultado da operação. Exatamente. A gente fala sobre tudo isso aí. Então, todos os dias nós vemos nas postagens no LinkedIn ou em vídeo no YouTube sobre prospecção de vendas e promessas de grandes resultados. Tanto de outras empresas de terceirização quanto de pessoas como eu, né, que dão consultoria ou organizam, né, departamentos de pré-vendas ou vendas. A Haas, por ser uma empresa de terceirização de prospecção, conhece esses processos diferentes, de diferentes segmentos, como eu já falei. O que é real e o que é utópico quando se fala em quantidade de reuniões agendadas? Vamos lá, Miriam. É um assunto bastante complexo, porque nós nunca podemos esquecer que nós estamos num processo de outbound. E a métrica que é usada muitas vezes no outbound, ela vem de outras frentes que são outras frentes. O inbound, por exemplo, é quando a gente tenta fazer essa forçação de barra de que o outbound tenha métricas do inbound, nós já começamos o processo errado, né? Quando a gente tem uma forçação de barra em que o outbound tenha métricas baseado no seu histórico de vendas do ano passado, por exemplo, e isso é uma questão até cultural, sabe, Miriam? Porque o gestor de uma empresa, o gestor comercial de uma empresa faz ali a sua apresentação anual, né, de metas. E aí ele coloca, pessoal, a gente vai crescer 20% esse ano. É uma previsão que às vezes... De onde veio esses 20%? Por que veio esses 20%?
né? Se em um dos anos, de janeiro a dezembro, você, em qualquer um desses meses, você teve uma venda fora da curva, você sobrecarrega o ano seguinte com uma meta muitas vezes fora da realidade. E aí você estressa toda a sua operação de marketing, do financeiro, você infla a sua operação, e aí você vai estressando todas as áreas que vêm junto com essa ideia de que a meta precisa ser batida 20% a mais do que vendemos, né, anteriormente. E isso vai escalonando e chega no STR. Quando chega no STR, e infelizmente, Miriam, a gente precisa lidar com algumas ideias um pouco histéricas. No Cast for Closers, no seu episódio, e é impressionante, Miriam, porque eu te acompanho há 10 anos. Junto com o Diego, agora, o seu episódio no final do ano passado, né? Você começou esse episódio dizendo o seguinte, da diferença entre qualificação e agendamento. Até agora a gente está falando sobre isso. Nossa, a gente não para de falar de... E a segunda coisa que você disse ali sobre o mito das 100 ligações diárias, né? O que eu quero dizer com todas essas ideias, Miriam, é que assim, a ideia de que o mercado está completamente madura, ela é utópica. A gente está ali promovendo conteúdos no LinkedIn, no seu podcast, nas minhas intervenções, e a gente vai tendo a sensação de que o mercado está amadurecido com essa questão quantitativa e qualitativa, e a Haas, ela percebe diariamente que é uma luta constante para educar o mercado brasileiro em perceber a diferença que o outbound não é o inbound. É aquela velha, a gente vai chegar naquele velho ponto que já conversei com a Amanda, já falamos, já escrevemos, já falamos em podcast sobre o cliente nunca vai quente com percepção de compra, né? Ponto para comprar quando a gente agenda uma reunião. Sim. Ele não está no momento de compra. O outbound do cliente nunca está no momento de compra. É 1 em 1 milhão, né? A gente entra em contato. 90% ou mais, ele está no concorrente. Claro que está. Então, já tem um concorrente. Então a jornada de compra, que é drasticamente diferente em relação ao inbound, porque no inbound, no mínimo, eu já sei quem você é. No mínimo, eu senti uma dor. No mínimo, tem alguma coisa incomodando e eu vou te procurar. Eu posso não estar no momento, eu preciso de alguma educação e eu preciso voltar em algum momento. Mas alguma coisa já está acontecendo, né? No outbound, é do zero. Do zero. E eu, além de nunca ter te visto, te conhecido, eu estou no teu concorrente. Exatamente. Então, já tem ali, né? Já tem uma. Então, culturalmente falando, Miriam, voltando nessa convenção de vendas e nessa pressão que vai chegando ali no gestor, no gerente, no closer e no SDR. Quando chega no SDR, o que as empresas pedem para esse profissional? Olha, eu quero 100 ligações por dia. E eu quero 100 ligações por dia com uma taxa de conversão de agendas, porque os meus closers de uma operação muitas vezes inflada, eles estão aqui parados. Uhum. Né? E aí o SDR, ele começa a ter uma postura menos consultiva. Quando um dos conceitos do outbound é justamente você aplicar no mínimo uma metodologia de qualificação. E aí quando você não aplica uma metodologia de qualificação, você é menos consultivo, você aumenta a sua taxa de ligações, porque aí você se aproxima do telemarketing, Sim. Né? Você se aproxima de conceitos quantitativos, e olha só que interessante, Miriam, você agenda mais reuniões. Só que você agenda mais reuniões e aí você começa a promover outros índices. Por exemplo, o no-show vai lá para cima. Né? Se o no-show vai lá para cima, sua taxa de propostas apresentadas, ela diminui. E se você diminuiu a sua taxa de proposta apresentada, você diminuiu a sua venda, a sua conversão em vendas. E isso volta para o diretor que está com aquela meta inflada de lá do começo da convenção de vendas, do final do ano, e aquela loucura, e aí ninguém se entende.
E aí, de novo, escalonando, quem que perde o emprego primeiro? SDR. O SDR. E às vezes ele nem entende o que está acontecendo. Porque a métrica está errada lá do começo. Porque 10 anos depois, Miriam, de todos esses anos que eu te acompanho, a gente ainda precisa falar para o mercado que não é com 100 ligações por dia que a gente engaja um setor. Porque 10 anos depois a gente ainda precisa falar para o mercado a diferença brutal de qualificação de leads e agendamento de reuniões. É muito diferente. E aí eu gostaria de explorar aqui com você o porquê que a qualificação de leads ela muda todo esse cenário e para onde que a gente vai com essa métrica, né? Uhum. Então vamos lá, como essas promessas utópicas podem impactar na percepção dos decisores quando eles buscam a terceirização ou nas metas do SDR. A meta do SDR nós acabamos de falar aqui, dá um cenário, mas ali o dono de uma empresa, ou um gestor, ele tem essa visão, né, de que ele precisa, né, para ele bater essa meta aí, Isso. essa promessa, essa meta aí essa previsão anual de vendas, ele precisa de que cada SDR ou que empresa de terceirização agende 50 reuniões, tá? Para que dessas 50 reuniões ele tenha uma taxa de conversão lá de, sei lá, 10%, e dessa taxa de conversão ele pressupõe que ele vai gerar X fechamentos. É isso aí. Então, como que essa promessa impacta quando ele procura vocês? É assim, Miriam, nós não encontramos um outro caminho senão o convencimento e a explicação do que é de fato o outbound. Só que é um caminho de vendas bastante impopular. Porque ele chega na Haas, e aí qual que é o nosso processo de diagnóstico, né? Hélio, eu visitei o site da Haas e eu quero uma proposta. Né? Então tá, me fala um pouquinho do teu ICP, me fala um pouquinho da tua empresa, me fala um pouquinho da dor que você resolve no mercado e me fala um pouquinho das suas métricas. Quantas reuniões você precisa? 90% das empresas pedem 40 reuniões, 50 reuniões, que é o que você está colocando. Miriam, o mês tem 22 dias úteis. Num processo de outbound, 40 reuniões significa 2 reuniões dia. De um mercado que nunca ouviu falar de você, não te conhece, não está engajado, está no concorrente e às vezes não tem dor. O que o SDR faz? Ele inventa essas dores. De novo, voltamos para o agendamento. Chega no agendamento, no closer, a taxa de rejeição dessa reunião é muito alta, porque não tem dor. E lá no Cast for Closers, de novo, voltando a esse episódio, você perguntou o seguinte, tá, a reunião está agendada. Maravilha. Qual é a dor do cliente? Aí você usou o termo cri, cri, cri. Não tem dor. Não tem dor nenhuma. Então o nosso grande desafio no processo de diagnóstico da Haas é desconstruir toda essa cultura de que meta ela é aquilo que vende mais, é aquilo que alcança mais. E essas linguagens muito dos gurus, né, muito impactantes, né, porque o gestor ele é impactado por isso também. E ele está lá sendo pressionado pelo acionista. Pelo esse marketing aí, né? Ele vai para a internet e ele tem essa cultura do imediatismo. E o outbound, vocês podem gritar, vocês podem não aceitar, vocês podem não concordar, escrever aqui embaixo nos comentários. O outbound não respeita o imediatismo, porque o processo de outbound não é imediatista. Então, a primeira coisa que a Haas faz, independente do segmento, tá? Porque, via de regra, quem nos procura tem um ticket médio um pouco mais alto, né? A ideia foi, bom, precisamos te explicar um pouco do outbound. Você tem a paciência de entender a diferença do inbound e do outbound? Se a empresa falar, não tenho, quero preço, a gente nem manda. Né? Porque aí eu entendo que ele não é o meu cliente. Tá? Se ele tem um pouco de paciência, aí a gente vai por um caminho de convencimento, Miriam. Para você
comprar o serviço da Haas hoje, você precisa passar pelo o Cast for Closers da Miriam, porque se você não for convencido, a gente tem um ponto de ficção, ficção não, de fissura, muito rapidamente no contrato. Então, eu te explico o que é o outbound, e eu te explico que as empresas que teremos numa lista não te conhecem, estão no concorrente, e que o processo de aproximação com essa empresa é mais lento, sim. E eu preciso, e isso é dados do benchmark do Inside Sales, né? Eu preciso de 7, 8 tentativas no mínimo antes de desistir de um lead. Então essa ideia de 100 ligações por dia, ela não tem o menor sentido, porque a prospecção outbound, ela precisa ser mais consultiva, ela precisa ter mais pontos de contato, ela precisa visitar mais o LinkedIn, ela precisa visitar mais o e-mail e precisa visitar mais o telefone. Então eu te convenço, Miriam, de que a Haas, ela monta um pacote inicial para você de 30 a 35, 40 reuniões em 90 dias. Se você fracionar isso, dá 10 reuniões por mês. 10 reuniões, que é o... De 7 a 10 reuniões por mês. O que geralmente... Não sei se você percebeu, mas eu quando vendo, né, quando eu faço a propaganda do meu trabalho de mentoria, eu nunca falo de resultados. Tá. Né? Porque a gente não controla o resultado, exatamente, a gente controla o processo. Exatamente. Eu nunca falo assim, não, fazendo a mentoria você vai agendar, seu time vai agendar não sei quantas reuniões, você vai lucrar não sei quanto, você vai aumentar a vendas de, sei lá, 1 milhão. Não falo, por quê? Justamente por causa disso, cada um é cada um. Eu falo em diagnósticos com o cliente, ó, é mais ou menos no seu segmento, mas 6 reuniões, tá muito bom para cada SDR. Alguns resultados chegam a, sei lá, 12, 20. Okay. A gente tem mais ou menos uma métrica ali de segmentos, de mercado, que eu já consegui. Mas eu fazer uma propaganda disso, porque é uma fantasia. Porque o cara da tecnologia está vendo aquele anúncio, para ele é viável, ok. Mas vai criar uma expectativa em outros segmentos que não existe. A gente sabe, por exemplo, corretora de seguro. Vai agendar 50 reuniões por mês num SDR, numa corretora de seguro? Não. Benefício, vai agendar? Não. Facilities. Não agenda. Não vai agendar. Serviços jurídicos, contábeis, financeiros. Não vai agendar. Não agenda. Não agenda. O primeiro comportamento imediato, Miriam, quando uma empresa... 10, 12 reuniões mês. Nossa, mas é pouco. É o primeiro é a primeira objeção que a gente tem que quebrar, né? E aí a gente explica que, assim, se o mês tem 22 dias úteis e a gente está falando de 12 reuniões, é praticamente metade do mês a sua agenda com reunião, certo? Hélio, mas eu quero arrebentar, eu quero 40 reuniões, então você dobra o processo aqui comigo. 2 SDRs fazendo, ou 3. Porque por um preço de um SDR, e aí eu já te falo o meu valor, que é em torno de 3.200, 3,5, né? Que é o valor de um bom SDR hoje no mercado. Né, o SDR não é aquele profissional de R$1.000, gente. Né, precisamos mudar essa cultura. O SDR hoje, ele começa com 3,5, né, e ele precisa participar das comissões, dos lucros ali da operação, certo? Então você chega na Haas, você paga esse mesmo valor e você tem uma previsibilidade ali de 10, 12 reuniões mensais, que em 90 dias vira 35 reuniões e que em 6 meses vira 60 reuniões. Não existe o contrato anual, que a gente estava falando aqui agora, né? A gente prefere fazer campanhas menores e de observação. Então a gente observa o mercado em 90 dias, caso você faça os 3 meses, e observa o mercado em 6 meses, caso você faça. Mas, Hélio, e se não bate a meta? O que acontece? A Haas talvez seja a única empresa de terceirização aí que continua rodando o contrato até bater. Até cumprir, né? Sem gerar novas mensalidades. Isso eu sei. É isso. Eu já indiquei e ela falou para mim. Agora, Miriam, para eu chegar em 60 agendamentos em 6 meses, média de 10 reuniões por mês, e não estamos falando de agendamentos. Eu tenho um sonho, Miriam, eu ainda não consegui fazer isso com o meu marketing, tá? Eu queria muito mudar esse termo agendamento de reuniões. Eu queria mudar para
Identificação de oportunidades. Só que se eu chego no mercado, Miriam, e aí de novo a questão cultural, tá? Se eu chego no mercado e falo, sou uma empresa de prospecção e identificação de oportunidades. Vamos voltar para o Cats for Closers? Fica o CRI, CRI, CRI. Se eu chego para você e falo, Miriam, eu sou uma empresa de prospecção e eu gero reunião. Ah, então eu quero uma proposta. É assim, né? Mas eu acho que se você colocar o termo oportunidade, vai criar uma expectativa até maior. Porque oportunidade é algo mais concreto. Você está gerando uma oportunidade de negócio. Sim. Aí o cara vai pirar na maionese, vai achar que aquilo já é uma venda fechada. Aí é o ajuste de expectativa em relação ao topo, meio e final de funil, né? Na passagem de bastão ali, a gente tem vários artifícios para entender por que aquele lead está ali naquela reunião, né? Agora, é complexo, porque, de fato, né, a gente não pode entender uma reunião como uma possibilidade de venda. Exatamente. Né? Por isso que tem topo, meio e final de funil. E é por isso que a gente tem que, de novo, entrar no convencimento de que uma reunião pode sim ser muito boa, mas que naquele momento não tem uma demanda específica. E aí ele gera uma gestão de follow para a tua equipe interna. Né? A gente, de novo, entra nessa questão do convencimento. Agora, é um baita desafio, Miriam. E é por isso que eu digo que, assim, essa percepção de que o mercado está completamente maduro, ela, no dia a dia, ela não se mostra dessa forma. Porque eu trouxe aqui para você o nosso desafio diário. É todo dia a mesma coisa. Eu quero 40 reuniões, eu quero 50 reuniões, eu quero 60 reuniões. Todo dia é a mesma coisa. Só que assim, como você falou comigo no off, eles sabem que é difícil, porque eles não conseguem fazer. Sim. Tá. É a mesma coisa. Se é difícil para a empresa dele ele contratar um profissional, um SDR, um executivo que faça essas 40, 50 reuniões, porque ele acha que você vai ter... É mágico. A Haas é mágica, né? Vai gerar as 50 reuniões, já que ele, que é dono do negócio, que conhece o negócio, conhece o CP, conhece o cliente, não consegue. Aí, Miriam, qual que foi a solução que a gente arrumou? Um rigor muito alto no processo de diagnóstico. Porque eu preciso que você praticamente me convença, olha que loucura, do porquê que você está terceirizando a operação. Porque a ideia de terceirizar a operação, Miriam, não é que eu me transforme em você. É exatamente. É que eu seja um canal de aquisição. E isso muda todo o cenário. Na verdade, eu acho que a terceirização da prospecção é para evitar que ele tenha que investir em profissionais, ele só está pegando e está passando para você o trabalho de fazer. Tirando a operação da empresa dele. Isso. Senão ele vai ter que contratar esse DR, pagar, né, toda a parte de um funcionário. Sim. Vai ter que ter ferramenta. Os insumos, ele vai ter que ter ferramenta, ele vai ter que ter listas. Sim. Big Data. Então, para ele não investir nisso, ele está passando isso para uma empresa. Mas as dificuldades são as mesmas. Pois é. Porque elas não se evaporam, claro. Elas não vão mudar só porque existe um contrato e foi terceirizado, né? E você sabe, Miriam, que o melhor lead da Haas é o que já faz prospecção. Não é o que não faz prospecção. Porque ele já conhece a dificuldade. Ele já conhece as métricas do setor dele. Por isso que lá no começo, quando você pede uma cotação, quando eu pergunto para você qual que é o teu histórico, você já está numa empresa de prospecção e está mudando o fornecedor por alguma insatisfação, ou você nunca fez prospecção. Miriam, o lead mais doído para a Haas é o que nunca fez prospecção, porque ele não conhece as métricas, né? E ele vê em algum lugar uma mensagem muito impactante de que, são 40 reuniões, a máquina de vendas, vamos botar reunião e todo mundo vai nesse negócio histérico. Não tem outra palavra. Então, resumindo e explicando e respondendo, a Haas ela entra num processo muito doloroso de convencimento. Veja só, Miriam, em contrato, eu prometo para você
os agendamentos. E eu adorei que você falou, mas, pô, Hélio, a gente não pode falar do resultado, a gente tem que falar do processo. Uma dor em toda essa relação, Miriam, é que existe o investimento. E todo investidor, ele precisa do ROI. Ele precisa ter um resultado, né? Mais estimativa de resultado. Então, Quanto você vai entregar para mim? Então teve uma época na Haas que eu conseguia vender o processo. E em alguns bons processos, principalmente quando a empresa é madura, olha só de novo, eu vendo o processo. Mas quanto mais imatura a empresa, eu preciso vender o resultado, mas eu vendo esse resultado. Pô, mas a Haas entrega então 30 reuniões em 90 dias? Depende do tamanho do projeto. Porque se você investir R$ 3.200 aqui, que é o custo de um SDR, você tem essa entrega. Você pode duplicar essa entrega. Hélio, eu quero arrebentar, eu quero 3 vezes essa entrega. Não. Vamos 2. E vamos observar. Eu coloco isso em contrato, eu continuo o projeto se eu não bato no período, porque eu não vou agendar reunião. Eu vou qualificar leads. E eu preciso identificar a dor. Eu não posso agendar a reunião apenas pela reunião. E a Haas até flexibiliza um pouco isso, porque a gente tem ali reuniões em topo, meio e final de funil. Às vezes ele está curioso, quer conhecer. Maravilha. Um comprador hoje, ele vai para a reunião, Sim, assim, para desenvolver relacionamento. Maravilha. Então eu boto isso em contrato e te dou uma previsibilidade, um ROI. Então eu estou investindo ali 3 mensalidades com a Haas, que é o valor médio de um SDR, e eu vou ter ali, no mínimo, 10 reuniões por mês. Tá bom. Se eu não receber no período, eu recebo um pouquinho depois, tá? Então, se não acontecer ali no período, a gente vai fazer de tudo para acontecer, paga um pouquinho depois. Agora, Miriam, quantas empresas eu prospecto? Será que são 50? Será que são 100 para eu te gerar 30, 40 reuniões? Eu sempre prospecto. Aí teve uma época na Haas que era 300 para 30, 400 para 40, 500 para 50. E essa época ficou lá atrás. Hoje a gente percebe que a gente tem que trabalhar muito mais. E quanto menos diferencial competitivo a sua solução me entrega, mais eu tenho que abordar. Então tem operações nossa que bate 2.000 abordagens. Então, aí você me falou uma vez do segmento era seguros, né? Sim. Você tinha que fazer muito mais contatos para conseguir as 10 reuniões, ou sei lá, 6 reuniões. Teve um projeto para gerar 30 reuniões, a gente bateu 3.000 abordagens. Nossa, 3.000? E aí eu não posso falar o nome aqui, porque a gente sim. assina NDA e tal, mas é isso, né? SaaS, que eu já vi muitas publicações suas dizendo uma coisa muito forte, Miriam. O SaaS é commodity, ou virou commodity. Até a Amanda, né? A gente conversou aqui Vocês falaram muito sobre isso. Já virou... qualquer tecnologia, CRM, sistema de gestão, já virou um commodities. E uma empresa de Portugal nos procurou semana passada, ainda não fecharam com a gente, tá? E eles me perguntaram, Hélio, para me gerar 50 reuniões, qual é a base mínima que vocês trabalham? Eu falei para eles, olha, a gente começa em 1.000, porque eu já percebi um ticket médio muito alto, um ERP, não percebi diferenciais, olha só. E aí já joguei para 1.000, porque aí a gente vai ali tirando quem não tem interesse e tal, até chegar nesse número. E aí ele me falou, nossa, eu achei até que bom, hein? Porque eu rodei aqui um processo com uma outra empresa, eles bateram 4.000 leads para me gerar 50 reuniões. Então, quanto menos você me entrega de diferencial competitivo, mais eu trabalho. Mais tem que fazer, tem mais trabalho, tem mais... Hélio, vale a pena tudo isso? Às vezes sim, e muitas vezes não. Quando eu trabalho muito mais, eu te agrego valor. Tá, Hélio, mas onde então nós ganhamos com tudo isso? Porque eu melhoro muito a qualidade da qualificação e eu vou te educando o tempo todo. Calma. Outbound demora. A prospecção é consultiva, não é agendamento. Desde o processo do onboarding que a Amanda faz, a gente repete isso muitas vezes, Miriam. E aí eu vou te educando. Mantra, né? Pois é quase um mantra. Eu vou te educando, porque aí começa a acontecer o seguinte, Miriam.
você começa a gostar das reuniões. Os closers começam, essas reuniões aí estão tão boas, hein? ABC Geradores, estamos rodando um processo agora. Uhum. Eles chegaram na Rase, tem a maior liberdade de falar isso, eles vão assistir o episódio, eu quero 30 reuniões no mês. Vamos desmembrar isso em 90 dias? É. Você tá louco? Falei, confia, cara, porque é outbound. Mas, Hélio, eu sou super conhecido no mercado, eu sei. Mas você tem que combinar isso com todo o mercado ao mesmo tempo. Calma. Vamos fazer de forma consultiva. Deixa eu te entregar algumas reuniões. Estamos na 19ª reunião. Uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra. E aí começou um movimento de que tem qualidade aí no processo. Então a gente abre um pouco mão do conceito quantitativo e a gente vai para o conceito qualitativo. É. Entregamos essas reuniões no período, Miriam? Não. Aumentamos o período, que é o que a gente chama de anexo de campanha. Né? Entregamos as reuniões com 400 leads na campanha? Não. Já está em 900. Mas a gente está indo, e a gente vai conquistando a empresa que vai trabalhando com a gente na base do convencimento. E não é fácil. Agora eu tenho uma dúvida, quer dizer, o pessoal vai ter essa dúvida, tenho certeza que vai surgir essa dúvida. Por que não um contrato de 12 meses? Por que campanhas? Sim. Miriam, o contrato de 12 meses, primeiro que te aprisiona a uma estratégia que muitas vezes você precisa fazer um trial, precisa validar com a diretoria. E muitas vezes a contratação de um serviço terceirizado não é consenso. Nem todo mundo entende bem essa ideia, tá? E com alguma razão, porque, Miriam, eu vou falar aqui talvez a coisa mais polêmica desse nosso episódio. Toda empresa precisa prospectar. Ela precisa ter a sua operação interna. E é um outro convencimento que a gente vem, porque cria-se uma ideia de que uma empresa de prospecção é contra o SDR, uma empresa de pelo contrário, a gente contrata SDR. Uma empresa de prospecção é contra o meu processo interno de pré-vendas. Não. Uma empresa de prospecção, ela é um canal de aquisição. Então, quanto mais você tem o seu processo interno e você vai fazendo junto comigo, claro que a gente precisa cuidar para não ter um overlap, né? Para eu não prospectar um mesmo KNAI, um mesmo segmento que você está fazendo interno e muito menos uma mesma empresa. Mas quanto mais você tem um processo interno, mais você valoriza o meu trabalho e aí o contrato é maior. E aí, Miriam, por causa desse processo de não controle do mercado, é que eu preciso ter contratos menores com você. Porque se eu tenho contratos maiores, em algum momento do contrato você olha, mas cadê as minhas reuniões? Perdi a paciência. E aí você o quê? Cancela o contrato. Teve uma época na Haas que nós éramos assim, nós tínhamos contratos anuais, porque é bom para todo mundo, na verdade, né, Miriam? É bom para mim, é uma segurança para mim enquanto prestador de serviço. Mas eu percebi que o trabalho por performance, ele vai te dando métricas. E ele vai me deixando livre também, Miriam, porque eu ainda não sei, para finalizar, se eu quero trabalhar com você um ano. Entendi. Então você mesmo pode falar assim, não quero mais. Porque você tem essa liberdade. Porque o ciclo do meu contrato é menor, né? E claro que são duas empresas, Miriam, que trabalham juntas. Então existe uma questão de fit. Não é só no momento da venda, mas é depois também, né? A sua equipe precisa gostar da minha e vice-versa. O meu SDR vai conversar com o seu closer vai dar um apontamento para a gente. Então, tudo isso precisa entender se funciona relacionamento, né? Tá. Então, você acha mais fácil se você percebe que não existe esse fit de relacionamento, você mesmo finaliza. Aí a gente promove até a internalização do processo, ou a revisão da estratégia de um modo geral. A gente é parceiro MeTime, por exemplo, ele pega uma plataforma de Sales Engagement, a gente até ajuda para que ele internalize o processo. Agora,
Que bom que na Rasa a gente tem isso de 3 e 6 meses e mais de 60% dos projetos acabam renovando ficando, aí com a gente. Acabam renovando. Agora, tem uma outra questão também, Miriam, que justifica o contrato menor. De novo, o outbound, a realidade do outbound, a dura realidade do outbound, né? O ciclo de vendas é maior. Então, às vezes, você precisa de um caixa para aguentar uma operação rodando para você. Então, um contrato anual, você começa a fazer muita conta e aí você começa o quê? Forçar fechamentos. Só que o ciclo da tua venda é maior. Né? Então, se em 3 meses, bate 6 meses num contrato anual, você não fechou, você cancela a prospecção, né? Uhum. Então, a gente encontrou, por favor, meus colegas de prospecção aí, de pré-vendas, claro que isso é a forma que a Haas trabalha. Se a sua empresa promove contratos anuais, maravilha. Né? Mas a gente prefere, cada um tem a sua estratégia, mas a gente prefere reconversar ali de 3 ou 6 meses, e tem ido muito bem. Vamos lá, como a Haas faz uma estimativa de resultados de uma campanha? Você falou agora há pouco que você às vezes tem que falar. Vou te entregar isso. X. A promessa tem que existir. Tendo em vista que uma empresa já chega até vocês com essa expectativa, como que você fala assim, não, seu segmento tem essa dificuldade, blá, 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 como que você faz essa estimativa de quanto que você vai entregar para a empresa, segmento XPTO? Sim. A gente pode falar aqui de facilities, seguros, CFTV, controle de acesso, soluções jurídicas, telecom. Gostou, Amanda? Telecom. Porque não tem diferencial, né? É tudo ali muito parecido, muito similar, muito semelhante. Por favor, não é uma crítica. O preço não é crítica, gente. Né? É porque quanto mais essa percepção de commodities, mais o cliente, o decisor, foca no preço. É isso. É isso. E aí, Miriam, a gente promete as 30 reuniões mínimas. Uma pergunta que a gente responde muito, mas 30 reuniões em 90 dias, tá? 90 dias. Nós não temos contratos mensais. 90 dias em torno de 10 reuniões ali por mês. Pessoal, nós estamos falando em reuniões qualificadas. Nós não estamos falando de agendamento que não teve nem spin. Uhum. Eu estou falando quase que como uma identificação de dor e oportunidade. Sim. Tá bom? Vamos lá. No contrato, tudo isso é contrato, tá? Mínimo de 30 reuniões, 10 por mês, tá? Mínimo. Eu vou trabalhar a tua base em 400 empresas mínimo. Aí eu coloco ali quanto for necessário para performar para você, tá? Num cenário de baixíssima aceitação, eu faço um anexo no contrato de entrega de 60% da meta. Ah, tá. Porque aí eu preciso lidar com a baixíssima aceitação de mercado, tá? Então, foi a maneira que a gente encontrou para que todos tenhamos as suas seguranças, né? Então, você fala que no mínimo 60% daquilo... No mínimo 60% do objetivo... Do objetivo você entrega. A gente entrega. Se não entregar, tem aquela extensão de campanha. Extensão de campanha, anexo de campanha. Anexo tá? de campanha. Então, Miriam, todos têm as suas seguranças. Porque se eu ultrapassar os 30 agendamentos, e às vezes acontece, é uma questão de sazonalidade, por exemplo, né? Às vezes acontece. A empresa paga mais por isso? Não, claro que não, né? Porque a minha precificação, apesar de ter essa promessa, ela está baseada nas 400 empresas mínimas que eu fiz os contatos. Sabe? Então o projeto está pago. Se eu agendar para você 70 reuniões, meu Deus do céu, o que vai acontecer é você me dar uma renovação, caso a gente queira continuar trabalhando juntos, né? Você me dá uma renovação com mais fluidez. Tá, vou explorar um pouquinho o Hélio aqui. Agora fiquei curiosa. Vamos falar assim de algum segmento e algumas métricas normais de agendamento. Tá. Telecom, por mês. 6 reuniões. Seguros. Às vezes 5, 4. Tá. SaaS. Nós CRM. estamos falando de reuniões muito qualificadas, tá? Muito qualificadas.
O CRM, quando ele é segmentado, e a gente rodou uma operação em Curitiba de um CRM para agronegócio, a gente bateu ali 12, muito bom. Quanto mais segmentada Melhor, a solução, melhor. Batemos 12, 15 Sim, ali. sim. Né? Sistema de gestão, muito genérico, sem segmentação. Olha, bateu 7, comemore muito. Agora, aquele sistema de gestão muito mais nichado. A minha assistente ali dando meu puxão de orelha, gente. Não sai, daqui a pouco eu tô falando. Sem corte, tá? Sem corte. Vamos mandar assim mesmo. O sistema de gestão muito nichado. Tá? Mais ou menos quantas? Tem uma pegadinha aí. Porque o excesso de nicho também é um complicador. Claro, o mercado fica menor. Bem menor. E o concorrente também. Você quer ver uma parametrização de campanha que detona as margens de conversão? É por região. Né? A gente roda uma operação em Diadema, a gente não pode prospectar mais nada que não esteja de Diadema. Acabou a conversão, foi lá para baixo. Entendeu? Pessoal, bastante importante passar para vocês aqui o seguinte. Hélio, seguros, você falou ali 5, 6 reuniões, às vezes até um pouquinho menos, por SDR. Por tá? SDR, não é operação. Pelo amor, né? Então, mas a RAS entrega é porque você fez um investimento compatível ou proporcional ao valor de um SDR. Você pode duplicar a operação aqui com a gente, tá? Você pode triplicar na RAS? Não. Tá? A gente vai até ali 2 vezes, tá bom? Então é isso, Miriam. Voltando à pegadinha, segmentou demais, incluindo regionalização, a taxa de conversão vai muito para baixo. Mas você percebe também que em algumas regiões do Brasil é mais fácil agendar? Às vezes até independente do produto, por exemplo. Você já percebeu que no Nordeste é mais fácil agendar? Ou você nunca percebeu isso ou não tem essa percepção? Porque eu tenho essa percepção. Por exemplo, aquela prospecção que eu falei para você agora há pouco. Sim. Não, essa não. Uma outra que eu fiz em 2020, na época da pandemia. Estava prospectando franquias e franqueadoras. Grandes franqueadoras. Quando eu começava lá de cima, Nordeste, ia descendo, toda aquela parte do Nordeste... Nordeste era maravilhoso, era 5, se bem que não era agendamento, né? Era qualificação. Qualificava e passava. Você quer receber um contato de um profissional, né, da área? Quero. Era isso que eu fazia porque estava no contrato. Ele não queria o agendamento. Ele queria só a qualificação, o interesse. Nordeste era maravilhoso para agendar. Mas a partir do momento que eu ia descendo, Sul, Centro-Oeste era legal também. A dificuldade aumentava? Você já sentiu isso alguma vez na operação? Miriam, a gente já sentiu de tudo que você possa imaginar. Tudo, de verdade. E a gente tem opiniões diferentes em relação a Amanda e o Gilberto. Às vezes, a Amanda, por exemplo, ela adora projetos de prospecção porta aberta. Porta aberta a gente chama o seguinte, é uma solução voltada a padarias, farmácias... Sabe? O varejo. Varejo, de um modo geral. Nossa, nós temos um histórico muito bom com esse tipo de projeto. Eu não gosto tanto, porque ele é um projeto que quase sempre aquele convencimento inicial ele é mais doloroso ainda, porque só porque é varejo, a empresa chega na RAS querendo muitas reuniões, muitos agendamentos. E o pessoal de ERP, embora exista toda a complexidade da solução, tem a tendência a entender um pouco mais, tá? Mas a Amanda gosta muito desse segmento e a gente sempre performou muito bem nele. Temos aqui vários cases aí, a gente pode citar, depois me fala aí, se a gente puder citar, enfim. Mas tem cases aí que a gente pode citar. Então, Miriam, já aconteceu tanta coisa e até previsões da própria RAS no processo de diagnóstico, que quando entra o projeto, eu penso assim, ai meu Deus, ferrou. Pior do que eu pensava. E a coisa roda super bem. Você quer ver uma operação que eu me surpreendi? Jovem Gênios é uma plataforma de gamificação voltada à matéria de matemática, mas não tem português, geografia, não tem nada, é só matemática. E por causa disso, no processo de diagnóstico, eu falei,
vai ser doído. Escola, né? Foi um sucesso. Tem vídeo nosso lá no Instagram deles elogiando e a gente bateu 50 reuniões. Nossa! Foi um sucesso. E é um público difícil, né? Escola, coordenador. E era só Rio de Janeiro. Nossa, E para chegar no coordenador? É difícil. Tem LinkedIn para esse cara? Não tem. Não tem nada. Não O cenário era pavoroso, né? Eu falei, gente... Mas o que eles fizeram? Eles duplicaram a operação com a gente. Então a gente teve um pouco mais de leads para trabalhar, um pouco mais de investimento. Provavelmente se eles tivessem feito esse pacote inicial ali, vamos fazer 10 reuniões por mês, 3.200 ali e tal, eu teria menos, né, capital ali de leads para trabalhar. O projeto foi um sucesso. Você quer ver um projeto que o meu diagnóstico foi um e o resultado foi outro e eu errei, né? Uma consultoria de LGPD, quando estávamos falando muito de LGPD, ela nos procurou para a gente prospectar empresas para se adequar às normativas. Nada aconteceu. Né? Porque a adequação de normativas geralmente foi, né, por um caminho dos próprios jurídicos internos que foram se especializando, estudando e foram resolvendo as suas questões, né? E a gente achou que ia ser um sucesso, porque parte-se de uma premissa de que a melhor prospecção a fazer é aquela que está debaixo de lei, né? Você precisa se adequar, você precisa falar comigo. Sim. Eu também já tive, né? A gente sente isso quando a gente faz prospecção. Eu não faço assim, não sou como vocês, né, que trabalham com isso, né? Terceirizo, eu faço mais pro meu treino, né? Eu não sou uma concorrente da Haas, inclusive eu cobro por reunião agendada, porque eu não tenho tempo de agendar, né? Sim, Então eu já aviso para a pessoa que eu não tenho todo o tempo disponível, não é o meu core business. Sim, mas eu faço porque eu preciso treinar, treinar prospecção. Quem ensina tem que fazer, né? Claro, claro. E nessa época eu peguei um projeto de uma empresa, era gestão de home office, era um sistema de gestão de home office. E eu senti muito esse baque. Né? Senti porque não tinha dor. Qual era a dor? O pessoal estava usando o WhatsApp, estava usando o Teams, estava usando não sei o quê. E não precisava daquela ferramenta para fazer gestão. E mudou um pouco. Eu até conversei com o gestor, né, que me contratou, eu falei assim, vocês precisam mudar a comunicação, porque vocês estão falando em controlar o funcionário. E mudou essa visão do RH. O RH não quer controlar o funcionário, ele quer que o funcionário entregue resultado. Não importa se está trabalhando 8, 6, né? É isso que ele quer. A não ser alguns nichos específicos, o call center, que precisava controlar realmente, bancos, que precisava controlar, tinha câmera, né, checando se o que a pessoa estava fazendo. Então eu senti esse baque. Eu pensei, nossa, vai ser babinha, né? Nós vamos arrebentar aqui, vai ganhar um monte. Não. Foi muito difícil por causa dessa visão, dessa mudança cultural e essa falta de dor, de necessidade. Não existe uma necessidade para aquele produto. Por isso que eu tive uma experiência ruim com empresa de prospecção. É tão subjetivo. Exatamente. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Né? Porque você precisa identificar a oferta de valor, né? A qualidade do produto, a qualidade dos profissionais que fazem as reuniões, que conduzem as reuniões, porque a metodologia de qualificação está tinindo, aí chega, o cara está sendo pressionado por aquela meta lá, ele chega na reunião querendo fechar tudo, ele arrebenta o processo. Mesmo, o trabalho todinho. Uma empresa sem CRM, ela não tem follow-up, aí você entrega 30 agendamentos para ela em 90 dias, ela precisa fazer follow-up com 70% disso, porque os outros 30 ela ainda até conseguiu botar uma proposta ali, já que você botou alguns leads em meio e finalzinho de funil, ela perde todos esses, porque não tem nem CRM. Não faz continuidade, não dá uma estamos falando de empresas grandes, tá? Não é PME, não, empresa grande, não tem CRM. Entendeu? Então, é muito subjetivo isso, né? A gente tem que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de calma, sem histeria. E, de novo, um dos piores leads que chega aqui na Haas é falando mal de outra empresa, né? A gente tem que ir com calma para entender onde que está exatamente o gargalo. Claro que tem empresa de prospecção que, né, não entrega, ok? Mas tem que ir com bastante cuidado com isso, né? E às vezes, Miriam, o nosso processo de prospecção ele está redondo e tem um comportamento que é muito recorrente, né? Quando a coisa não acontece, né? Quando a coisa não acontece,
é culpa do SDR que não entendeu a solução, é culpa da operação que não está com o speech em dia, é quase sempre a culpa do pessoal de prospecção. Eu já publiquei tanto sobre isso que eu acho que fica sendo meio chato, né? E às vezes não, se você tem uma abordagem espetacular para uma solução que não agrega nada para o seu segmento, para o seu mercado, é apenas uma prospecção espetacular que vai mostrar para um decisor que, cara, parabéns, mas eu não tenho interesse nenhum de ir para reunião com você. É muito complexo. Vamos lá, o que vocês avaliam, né? Para definir um contrato de prestação de serviço. A gente já falou aqui alguns pontos, mas dá uma aprofundada. O que você avalia? Pego ou não pego? O que eu vou avaliar para definir um contrato de prestação de serviço de prospecção? Primeiro ele precisa ser convencido de que o outbound é diferente das métricas de inbound. Tá. Se ele está confortável com 10, 12, às vezes 15 reuniões por mês, por que não? É um ok, né? É um ok. Se a gente já rodou algum processo parecido, ajuda no diagnóstico, né? Porque apesar de sermos muito experientes do processo, é claro que a gente é surpreendido com soluções que assim exigem, né, um tempo de maturação maior ali do que o nosso processo de onboard. Então é o segundo cheque ali, né? Quase sempre, quando a gente já conhece. Esse segundo cheque, no caso da Haas, ele é um pouco mais abrangente, porque como a gente está fazendo isso há muito tempo, então eu nem me lembro um segmento aqui que a gente não tenha prospectado, não me lembro, tá? Claro que existe, mas eu não me lembro. A gente está falando de educação, tecnologia, tecnologia, seguro, benefício, facilities, tudo. Agenciamento de carga, já pegou? Já pegamos. Comex? Muito. Tá? Importação, exportação, que ssão complexos também, né? Muito complexo. Bem complexo. Tem uma questão muito forte de ter que fazer follow-up. É isso. Acho que é isso, né? Tecnologia, geralmente são... Agora, Miriam, nós nos reservamos o direito... de recusar. Porque aí já aconteceu até uma situação de uma indicação sua que não deu fit. Não acontece. Não, tem que ser B2B. B2C. Não, B2C arrasa. Né? Não. Então, assim, tem que ter fit no processo de aproximação ali, é um cheque bastante importante para nós, tá? É bastante importante para nós. E assim, Miriam, puxa vida, o meu sonho com a Haas era poder escolher um pouco dos projetos que a gente se envolve, né? Então hoje a gente é um pouco mais, somos mais rigorosos com seguros, com facilities, com CFTV, controle de acesso. Porque você vai demandar mais tempo, né? E, em geral, essa prospecção, você bate em empresas que têm contratos vigentes. Exatamente. Mas você sabe que eu vou falar de uma ferramenta aqui, não sei se você conhece, ou já seguiu, ou já viu alguma postagem, ele posta pouco. Ele posta mais empresas que estão investindo. Tá. Você já conhece o Lício Melo? Não. Ele é autor do livro Bíblia de Vendas Industriais. Tá. Então, hoje tem algumas tecnologias que acabam te dando informações privilegiadas sobre processo de compras. Tá. Por exemplo, no Facility a gente tem o WDeal. Então, as empresas de Facility, ou uma empresa de terceirização, o WDeal mostra exatamente aquela empresa, qual é o fornecedor dele de Facility, né? Qual é o parceiro de Facility, quando que vai vencer o contrato e quem são os envolvidos na contratação. Tá. Te dá o e-mail, telefone, Tudo. até celular. Tá. Então, aí, você tendo esse programa, você já olha e fala assim, vai vencer em tal dia, vou entrar em contato, ou vou fazer uma nutrição antes, entrar em contato. Tá. Já economiza aí um grande esforço, né? Você não fica ligando à toa, gastando tempo e processo. Aí a gente tem no Comex, a gente tem o Log Comex também, né? Que te dá o processo, origem, de quem está importando ou exportando. Então, é uma ferramenta legal. Ótimo. E o Lício Melo tem uma ferramenta que ele desenvolveu que, para o segmento industrial, é uma coisa, assim, impressionante. Eu fiquei assim, eu vi uma demonstração com ele, Uau. assisti, ele dá os projetos que
que nem no Brasil, às vezes, as empresas sabem o que vai acontecer. Projeto, por exemplo, a fábrica acontecer. XPTO vai implantar uma filial daqui a 2 anos. Então, lá naquele sistema já mostra isso. Tá. E mostra, por exemplo, se a pessoa vai fazer manutenção, se ele vai abrir uma concorrência de manutenção. Então, tá tudo ali na tua cara. Então, você escolhe os projetos que você vai entrar em contato. Nós tivemos uma experiência dessa, Miriam, em que a empresa de facilities nos entregou um resultado de uma lista com uma dessas soluções. Não sei se exatamente essas, tá? Mas ela tinha uma informação. E nós recusamos o projeto, porque a pergunta foi, lá no comecinho, né? Qual que é o teu diferencial competitivo? Ah, mas é difícil, né? E a resposta da empresa foi, não tem. Dá um jeito. Certo, Amanda? E aí a gente não pegou o projeto, porque para concorrer... Parece, Miriam, que eu tô aqui fazendo tipo. Parece que eu tô fazendo tipo, mas a resposta... E olha, foi uma resposta sincera, né? Cara, não tem diferencial. É tudo igual. O meu diferencial talvez vai aparecer no dia a dia. Atendimento. Você sabe qual é o diferencial do telecom, do agenciamento de carga? É o atendimento e operacional. É isso. É isso a diferença. Só que aí que a gente entra naquele looping. Porque para ele testar, por exemplo, você tem uma empresa de facilities. Para ele testar que o seu atendimento é melhor, o seu operacional é melhor, ele tem que te contratar. E para contratar, ele precisa de quê? O diferencial. Diferencial. Ah, Hélio, mas então não tem nenhuma solução e vocês não atendem empresas de facilities? A gente está rodando aí, né? Projetos assim como de telefonia. Tá, então eu sou um gestor de facilities, vocês estão dizendo que todas as empresas são iguais. Não estamos dizendo isso. Iguais. A gente só está dizendo que vale a pena você trabalhar com o seu marketing para que ele demonstre ao mercado, comunique ao mercado, meu Deus do céu, quais são os seus diferenciais competitivos. Hélio, você tem diferencial competitivo na Haas tendo uma empresa de prospecção? Tenho. Qual é? Em contrato eu prometo as reuniões e mesmo que eu passe o período do contrato, eu entrego. Você entrega. Virou um diferencial. Virou um diferencial. É diferente de eu falar para você, o meu diferencial competitivo, Miriam, é a qualidade das minhas reuniões. Porque é subjetivo. Porque é obrigação, a qualidade é uma obrigação. Não é diferencial, né? Você botou em contrato que você continua rodando o processo, mesmo que não atingiu o objetivo, vira um diferencial. Um segundo diferencial, no caso da Haas, eu ofereço mentoria para os seus closers, para que eles entrem melhor na reunião. Porque entrar melhores na reunião, ele valoriza o nosso trabalho por aqui. E sim, Miriam, voltando lá no começo do nosso podcast, depois de 10 anos ouvindo você, tem closer que não sabe rodar um spin. Não sabe. Né? Tem coisa que não sabe fazer reunião, quer ler PowerPoint, fazer uma demonstração. E pedir o contrato. O SDR pede a reunião, o closer pede o contrato. Né? Então, tem ali, situação não vai mexer, mas o problema é implicar e apresentar o negócio, o closer não conhece. Né? Então, Miriam... Você já sentiu isso, por exemplo? Você já foi confrontado... Você está falando de vocês fazerem essa mentoria para o closer. O closer, isso. Ótimo, é um diferencial. Que virou um diferencial aí. Isso foi porque houve em algum momento a cobrança, vocês estão agendando, mas sim. Não gera nada, não gera... Mas no nosso caso, Miriam, e aí a Haas ela tem uma postura mais advisor, mas isso incomoda às vezes o nosso contratante, porque você pode ser um pouco invasivo. Mas o que acontece? Toda reunião nossa, você precisa mandar um feedback, tá? Não é um feedback de validação do lead, é um feedback de qualidade da reunião, porque parte-se de uma premissa de que eu preciso entender qual é o lead que você quer receber, né? Nesse feedback, e por causa do rapport que foi criado com a minha analista, que não está fazendo agendamento, ela está, puxa vida, trabalhando, fazendo qualificação. O lead termina a reunião, vai na Isabela, na Daphne, fala, nossa, que reunião fraca, hein? Nossa. Por favor, hein?
Você não tem um outro rapaz para me apresentar essa mesma solução, porque a solução é boa, mas a reunião eu não entendi nada. Já aconteceu. Entendeu? Então a gente tem artifícios ali para receber feedbacks não só do nosso contratante, mas também do lead. E muitas vezes, já aconteceu com a Amanda, um lead fez a reunião foi um sucesso. A reunião foi um sucesso. O lead quer fechar e não consegue falar com ninguém da empresa. Caramba. Ligou pro SDR da raça. Certo? Ó, preciso falar com você, quero fechar, mas não tô conseguindo falar com ninguém aí, gente. Já teve reunião que aconteceu e depois da reunião a quantidade de follow-up foi tão absurda, foi tão insistente que o lead falou, gente, por favor, dá um tempo para mim. Só que ele fala pro SDR, né? Ele fala pra Isabela, ele fala pra gente. Porque ele tem um contato, ele fica com contato. É isso. E aí a Rasa, ela não nasceu assim, né? Ela não nasceu assim. Então a gente foi observando, porque tudo é observação, né, Miriam? Tudo é observação, né? Tava falando ontem com o Felipe Mateus, a gente tava falando sobre observação, né? Então, Miriam, a gente foi observando que assim, tá, então vamos oferecer uma mentoria pro pessoal de Closer para ajudar nessa apresentação aí, né? Mesmo quando o Closer, o vendedor, o executivo, é aquele que acha que tem muita experiência em conduzir reunião? Mas é difícil, é um ponto de fissura, porque ele tem a tendência a não aceitar tão bem uma interferência externa, já que aí de novo vem um pouco da cultura, né? Para ele o SDR ele é menos experiente que ele, e não é. Hoje nós temos em questão de igualdade o prospectador e o closer. É absolutamente igual. De importância, de receita. De ainda tudo. Tem aquela visão que o SDR está abaixo, né? Mas isso é um preconceito danado, né? Ainda tem essa visão. Aí volta lá para o começo do nosso podcast. Miriam, nós realmente achamos que o mercado está totalmente educado, mas pelo tamanho do mercado, não, ele não está educado. Não tá. Talvez em outros países, né? Depois de você, eu vou conversar com o SDR Sênior, né? O Jonatas. É outra visão, né? Totalmente diferente quando o SDR trabalha com uma multinacional, né? Mas no Brasil ainda, o pessoal ainda parece estar... Parou de engatear, tá andando, mas ainda tá andando com... Tá andando com uma velocidade lenta, eu entendo. Eu não acho, Miriam, que nós precisaríamos mais falar sobre essa questão de 100 ligações por dia. Eu não acho que a gente precisaria... Precisa. Tem ainda empresa que entra em contato comigo para fazer diagnóstico, ainda acha que é a quantidade de ligação. Imagina o SDR começa a fazer 100 ligações por dia. Qual é o volume dele de atividades depois de sei lá, considerando uma cadência de, sei lá, 8 contatos? 100 por dia? É uma conta. Por dia é uma coisa. É uma conta que não tem a menor lógica. Não tem sentido, né? Isso. E tem um dos cheques, né, que você comentou, como é que você aceita ou não um projeto. Tem um cheque que a Amanda quase sempre não aceita o projeto, é quando existe a microgestão, a gestão muito exagerada, né? A empresa chega para nós e fala assim, ó, eu quero terceirizar, eu quero 60 reuniões aí em 180 dias, um projeto de 6 meses, mas eu quero um sistema que eu quero olhar vocês ligando. Eu quero ver vocês ali... Ver ligando? Te pediram isso? Ver ligando? Ouvir o áudio, tudo bem. Até pode ser, mas... Acompanhar os registros. Quando eu falo ver ligando, né? Acompanhar os registros ali em tempo real. Em tempo real. Entendi. Acompanhar o registro em tempo real. Aí ele teria que ter acesso à sua ferramenta. É isso. E aí não. Né? Porque a gente entende que assim, o meu colaborador, ele já tem a nossa gestão. Né? Então ele não pode ter uma gestão triplicada, multiplicada, e parte-se de uma premissa da terceirização. Você terceiriza a sua contabilidade, você não senta lá do lado do contador e vê ele emitindo nota. Mas já nos pediram isso a semana passada, foi bem recente. Não, eu quero ver o histórico das ligações ali, quero ver vocês trabalhando. Ele quer ver as métricas, suas métricas. O excesso de métrica, Miriam, ele deixa a coisa uma loucura, né? Ele deixa a coisa uma loucura. Então, às vezes você olha mais para números, mais para as métricas do que para a qualidade do processo. Do processo, né?
Então, quase sempre a gente tem um fit maior, repito, com empresas que já façam esse processo, né? Geralmente, quando a empresa tem um excesso de controle e quando ela não faz o processo, ou quando ela não tem um histórico, a gente vai com um pouquinho mais de cuidado e com esses segmentos assim que a gente não tem nenhum diferencial para trabalhar ali o lead, né? Por mais informação que tenhamos, oriundas às vezes de listas muito específicas. Tirando essa questão do... Vocês acabaram de falar, a pessoa quer controlar a tua operação, tem aqueles que querem Aquela torre fixa, né? Ela vai então, falando, além dessa questão de métricas, de resultados absurdos, né? E esses cases, assim, controlar a operação, qual foi o pedido mais bizarro que você se lembra, assim, em termos de pessoa que chegou atrás de um serviço de prestação de serviço terceirização? Tem algumas coisas, assim, engraçadas, tipo, só fazer reunião presencial, né? Porque a reunião presencial, ela é complexa, porque, às vezes, o seu lead, ele não tem estrutura para te receber, e, às vezes, o recebimento... ele foi conquistado dentro de um processo, né? Então, quase sempre é melhor que você faça uma reunião remota ou por telefone para depois visitar, né? Então, já teve empresa que pediu pra gente, eu só quero fazer reunião, mas assim, presencial. Mas e se ele quiser falar com você por telefone? Não quero. Porque ele confunde que o processo dele precisa de uma validação técnica e ele acha que o processo de aproximação ele já começa na reunião presencial, e não é. Então ele tem que fracionar esse processo, né? Uma coisa bastante comum, Miriam, é assim, só quero falar com quem assina o cheque. É muito comum isso. Só quero falar. Não, e aí ele desconsidera a ideia de que num processo de prospecção, de vendas, tem 4, 5 pessoas muito importantes ao processo. E é factível que é muito importante, na verdade, que você marque conversas com quem, por exemplo, sente a dor. E quem assina o cheque, às vezes, não sente a dor, porque ele só assina o cheque, né? Então, às vezes, é muito mais importante você falar com quem sente a dor de fato, para depois falar com quem define de fato. E já aconteceu, assim, de uma empresa ver esse processo muito fracionado, assim, e não gostar. E aí não dá para trabalhar com a gente, né? Porque não tem como. Né? Porque a questão do presencial ainda dá mais trabalho, porque vocês têm que mapear. Você não vai mandar o cara, por exemplo, para Jundiaí e depois para Sorocaba. Sim. Então, dá muito mais um trabalho de prospecção, é muito mais estratégico, né? Sim. Quando é presencial. Fiz muito isso daí. E essa questão do só quero conversar com o diretor é mais cultural, né? É cultural. De novo, a gente volta para a cultura. A gente acha que o mercado está amadurecido, mas não. Não. O pessoal quer sempre pro topo. Aí o topo te joga para baixo, perdeu o maior tempo. Processos de pré-venda, de vendas B2B, envolve várias pessoas. Nunca é uma única pessoa só. Uma empresa pequenina, ela tem no mínimo 2, 3 pessoas envolvidas em qualquer processo de compra. Qualquer processo de compra. Né? Então tem muita coisa, Miriam. Eu poderia citar aqui a tarde inteira poderia ficar a tarde inteira. Aí tem o clássico, eu quero 40 reuniões por mês, eu quero 50 reuniões por mês. Desconto, já pediram? Falou assim, tá caro. Nossa. tem que pagar. Isso que a Amanda colocou do tem que pagar é interessante a gente colocar. Eu não consigo, Miriam, rodar o processo no sucesso. Porque se eu tivesse um investidor, e nós negamos, não temos, talvez eu tivesse a modalidade de, me dá teu projeto e você me paga por reunião agendada. Eu não consigo fazer isso, tá? O que eu considero isso, trabalhar no sucesso. Mas você não consegue, não é uma porque você crítica, tem uma operação, você tem funcionário, tem essa ideia. Eu faço, porque eu que estou lá prospectando, porque eu preciso me treinar. É o outro cenário. É outro cenário. É outro cenário. Não confundam, gente. Não vão pedir para o Hélio fazer por reunião porque agendada. Tem toda uma, que não tem sentido. Estrutura. Ele tem uma estrutura, ele tem funcionário que faz, ele tem ferramenta. Eu não. Estou ali com o meu CRM, às vezes eu contrato um sobressalente. Eu estou fazendo a prospecção. É totalmente diferente, em termos de empresas, né? Isso.
Eu não tenho empresa de prospecção mais. É isso. E aí, Miriam, Nossa, pede isso para você? pede. Com muita frequência, tá? Quando a gente percebe, por exemplo, que a empresa está terceirizando o problema também, quase sempre a empresa ela chega com uma ideia muito alta, de reuniões assim na quantitativa, né? Uma coisa muito alta, né? Quase sempre ela promove contratos bem longos, né? E a gente vai com mais cuidado com todo esse cenário aí. No final das contas, Miriam, a Haas é chata pra caramba, viu? Porque o nosso processo de diagnóstico, ele é bem rigoroso. Mas é porque a gente já sofreu muito, porque apesar desse processo bastante rigoroso, né, a gente ainda, né, tem alguns pontos ali de contratos que a gente precisa trabalhar muito para entregar o prometido. E aí sobra pra gente, né? Não tem jeito. Né? Beleza. Acho que nós conversamos bastante aqui, né? Deu para expor bastante. A principal ideia aqui, gente, é essa que nós conversamos aqui no começo. Vocês tomarem cuidado. Agora vamos inverter. O que o cliente precisa avaliar numa empresa de terceirização de prospecção? Que a gente falou no início. Eles vêm com uma expectativa muito grande Muito alta. de resultado. Isso. O que ele precisa avaliar nessa empresa de terceirização? O domínio do processo, o domínio de metodologias de qualificação, algum tipo de reporte, porque é óbvio que é importante acompanhar ali as métricas, né? A Haas, ela trabalha no HubSpot, a nossa operação não é assistida online, full time, seja lá o nome que a gente quiser usar. Mas a gente tem os reportes ali na figura do dashboard que a Amanda promove, então precisa olhar para isso, né? Precisa olhar para o comprometimento da empresa de prospecção para com a sua solução, porque é muito fácil, sabe, Miriam? Pegar todo esse cenário complexo e dizer, então a base trabalhada é difícil não conseguir converter, é muito fácil isso, né? Então, eu como dono de empresa, você também, Miriam, a gente precisa ter uma previsibilidade, né? Existe um investimento ali, é um custo de R$3.000, mas em 90 dias vira 9, né? Então você precisa, qual é a tua garantia? A Haas, infelizmente, tem nisso um diferencial. Eu digo infelizmente porque me parece que seria básico que uma empresa de prospecção se comprometesse com alguma coisa. No pior cenário, eu atinjo 60% do objetivo, tudo bem, mas eu me comprometi com alguma coisa. E se o seu processo de vendas estiver redondo, às vezes com um contrato você bate todo o investimento que você fez comigo. Porque, via de regra, o ticket médio é alto, né? É bastante alto dessas empresas que nos procuram, né? Então, tem que olhar para isso. Acho que tem que olhar para a quantidade de tempo que uma empresa está no mercado, né? A Haas, ela está aí há 10 anos, então isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, sobretudo aqui no Brasil, né? Acho que dá para olhar para isso aí. Os clientes também? Os clientes, acho que é uma métrica interessante. E você entender e aceitar de que, mesmo no mesmo segmento, a campanha de prospecção pode ter sido diferente, já que empresas do mesmo setor, com a mesma solução, têm realidades muito diferentes no que diz respeito ao processo de precificação, diferenciação de mercado, diferenciais competitivos da solução, posicionamento, marca, relevância de marca. Uma marca relevante, eu tenho mais aderência de mercado. Isso vale no outbound também. Uma marca completamente desconhecida, que não tem um site publicado, que não tem nada no inbound rodando, que não tem nada acontecendo, eu tenho mais dificuldades ali na prospecção. Então, tem que olhar com cuidado, assim, né? Todas essas variáveis aí. Você consegue pegar 2 segmentos iguais simultaneamente? Sim, sim. Você consegue? Não existe um conflito? Não? Tranquilo? Não, isso acontece na Haas porque 70% das nossas operações são SaaS. Tá? E cada empresa de um mesmo segmento, Miriam, apesar de ser do mesmo segmento, muda tudo no que diz respeito ao Mas lote a própria empresa, ela não sente... ela não exige que
tenha um contrato de, sei lá, exclusividade? Se ela exige da Haas, Ai, eu não não avanço consegue, com você não ela. consegue Porque eu não posso fechar. ser, eu não posso ser a sua empresa. Uhum. Eu sou a Haas, né? É a mesma coisa de um contador que não pode atender uma escola porque a outra escola não quer que ele atenda. Tá. Basta com que a gente tenha processos definidos e o sistema de lotes e campanhas muito E, bem e definidos. e os leads também, totalmente. Sim, né? totalmente separados. Totalmente separados. Dá trabalho, hein? Dá muito trabalho. Essa é uma das dores aí de ter uma empresa de prospecção. Tem empresas de prospecção que já se posicionam assim, e olha só como é totalmente possível atender do mesmo segmento. Tem empresas de prospecção que se posicionam como eu só atendo empresas de tecnologia, Ah, sim, tem uma, sim. que são empresas especialistas Aham, em um único segmento. segmento. Isso prova que é totalmente possível você fazer campanhas bem apartadas para empresas do mesmo segmento. Tá? Beleza, gente. Foi muito bom, né? Deu para explicar bastante como é que funciona e amenizar, né, essa questão da expectativa irreal e utópica com relação a agendamento. Só tenho a agradecer ao Hélio. Obrigado, imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você, Miriam. Te agradeço pelo carinho, pela parceria de todos esses anos conosco. Quero deixar um abraço para as meninas que estão ali trabalhando, vão assistir o podcast. Um abraço lá para o pessoal que nos acompanha no LinkedIn todos os dias, para os nossos clientes que com certeza vão acompanhar aqui o bate-papo. E eu queria agradecer a Amanda também, que está nessa loucura comigo. Não é fácil, né? Dar um beijo no meu filhinho, dar um beijo em vocês e deixar aqui que outbound é outbound mesmo. Não tem como querer entuchar inbound nisso. É diferente mesmo. É mais lento, é mais cadenciado, exige mais consultoria, não tem jeito. Não dá pra gente querer mudar outbound só porque a meta aumentou 20%. Não é assim que funciona. O Gustavo Caetano, da Venda Mais, eu assisti um podcast dele ontem, quero deixar um abraço para eles lá. Fantástico, sabe, Miriam? Eles estavam falando de definição de métricas, né, de metas. Né? E ele falou assim no podcast, depois se a gente puder deixar esse link aqui, ele falou, vou falar uma coisa polêmica aqui, porque estava numa mesa várias pessoas falando sobre definição de meta, né? E ele falou assim, olha, eu mudaria o nome da minha revista para Venda Melhor, porque venda mais dá uma ideia sempre de que a meta ela tem que ser maior toda vez. Quantitativa, é uma questão quantitativa, né? Não é toda vez que é quantitativo. E ele deu um exemplo que um empreendedor que ele atende, ele ficou milionário porque vendeu sempre, continuou com as suas métricas de vendas iguais por anos, mas ele foi vendendo melhor. Ele foi negociando melhor. Ele foi aumentando o seu faturamento por revisão de contratos que estavam incorretos. Então ele foi aumentando ali o lucro da operação, né? Ele foi diminuindo ao invés de aumentar. Tem um post seu recente. Tem um post seu recente, Miriam, que uma gestora de uma empresa, eu estava lendo ontem, ela diminuiu a entrada de leads ali. Ela diminuiu para aumentar o processo de qualificação. Então eu queria deixar essa contribuição. Vamos qualificar melhor e vender melhor. Vender melhor. E tomar muito cuidado com essa questão, assim... De aumentar. O mesmo Gustavo Caetano, para finalizar, prometo, ele disse, olha, eu já vi muita empresa quebrando, vendendo mais, cada vez mais. Mas ela não estava preparada para isso. É isso. Bem interessante, hein, gente? Bem interessante. Gente, obrigado e vamos pro próximo. Obrigada, Hélio. Obrigada, Amanda, que está aqui. E vamos pro próximo.